Nós continuaremos a exposição em Colossenses, capítulo 1. Domingo passado nós paramos no verso 17. Hoje continuaremos do verso 18 até o verso de número 23. Nós temos visto neste texto, que nós somos completos em Cristo. Hoje, o nosso calendário marca o dia para a celebração da ressurreição de Cristo. E mesmo que muitos neguem esse fato, até o nosso calendário reafirma. Ele vive. E nós declaramos isso no decorrer da nossa liturgia. Nós declaramos a sua obra redentora e reconciliadora. Nós declaramos a sua superioridade, o seu senhorio. E nós o podemos fazer porque Deus, na sua graça, na sua misericórdia, através de Cristo, nos dá a liberdade, como vimos no sermão da semana passada. Paulo, ao escrever a epístola aos Colossenses, ele quer reforçar e reforça Cristo como sendo o fundamento, como sendo a pessoa mais importante, que fez aquilo que nenhum outro poderia fazer, para que os colossenses pudessem viver a vida cristã e viverem a mutualidade do corpo de Cristo, por causa do que ele fez. E Paulo, ele começa a sua epístola então, descrevendo os seus leitores como santos e fiéis irmãos em Cristo. Ele dá graças pelo Evangelho que trouxe aqueles homens e nos traz fé, amor e esperança. E Paulo ora pelo crescimento espiritual e pela libertação das tentações apresentadas pelas falsas doutrinas. Homens estavam se levantando para disseminar uma filosofia vã, uma religião cheia de mistérios. Estavam pregando um legalismo. E ao pregarem o legalismo, automaticamente eles colocavam no homem a capacidade de cumprir a lei e viver debaixo dela. E quando nós vivemos debaixo do legalismo, nós vivemos longe de Cristo e da sua obra. Por isso nós precisamos então ter uma visão clara de Cristo. Porque se nós não entendermos quem é Cristo, se nós não entendermos o que Cristo fez por nós, nós seremos assaltados por medos, por temores, que nós não deveríamos ter e não precisaríamos ter. E semana passada nós vimos que Cristo então, Ele nos libertou do domínio do império das trevas, Ele nos libertou da influência de Satanás e da natureza pecaminosa que era a senhora do nosso ser. O Senhor, Ele nos libertou com um propósito, para que nós então pudéssemos servir a Deus, para que pudéssemos cumprir o papel para o qual fomos criados, que é glorificar a Deus e gozá-lo para todos sempre. Nós vimos semana passada que Cristo faz isso, porque Ele é o Senhor da criação, porque todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dEle, sem Ele, nada do que foi feito viria a existir. E aqui Paulo, ele continua então, neste primeiro capítulo, mostrando que Cristo nos libertou do império das trevas, porque Ele é Senhor sobre a criação, mas Ele também é Senhor sobre a nova criação,
a igreja. E o nosso texto ele diz assim: Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos, nesta manhã, adorarmos ao Senhor, relembrarmos o que o Teu Filho fez por nós. Nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, que nos ensina, que nos mostra quem é Cristo, que nos apresenta a Sua obra. E nós queremos, neste momento, nós queremos clamar ao Senhor que nos ajude a entendermos a Tua palavra. Que o Senhor nos ajude a termos disposição para aplicarmos a Tua palavra no nosso dia a dia e para vivermos segundo o exemplo do Teu Filho e segundo o que a Tua palavra nos diz. Senhor, que possamos reconhecer Cristo como o Senhor, Senhor soberano e supremo, e que possamos, como Seu povo, nos submetermos a Ele. Esta é a oração que nós fazemos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Ele é o Senhor da nova criação, Ele é o Senhor da igreja. A obra de Cristo, o que Ele fez pelo Seu povo, foi para que nós pudéssemos, como igreja, servirmos a Deus e adorarmos a Deus e vivermos para a glória de Deus. E nós precisamos entender que Cristo, ao ressuscitar, ao cumprir as promessas do Senhor, Ele capacita a sua igreja a experimentar a graça, a experimentar as bênçãos do que Ele fez por nós, se entregando na cruz e ressuscitando ao terceiro dia, e estando hoje à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. E nesse texto Paulo ele vai mostrar como o Senhor Jesus Cristo é o Senhor soberano da igreja. E ele começa a falar sobre o corpo, sobre esta ilustração que ele vai usar diversas vezes e que o próprio Cristo usa diversas vezes. Só que diferentemente do uso em Coríntios e depois do uso em Efésios, Paulo aqui, ele não apresenta só o corpo. Ele mostra Cristo como sendo a cabeça deste corpo. Quando nós olhamos as ilustrações referentes ao corpo, nós podemos ver os membros sendo descritos. E Paulo, quando ele vai falar dos diversos dons na igreja, ele vai exatamente mostrar que nós somos chamados para essa unidade, mesmo que uns sejam pés, outros mãos e os outros órgãos que nós temos no nosso corpo. Mas Cristo, ele tem um lugar diferente no corpo. A Escritura mostra que o Cristo é o Senhor da igreja, porque Ele é o cabeça. E quando nós pensamos nessa ilustração e
olhamos para o nosso corpo, nós vemos que a nossa cabeça, ela é o órgão ou o membro mais importante do nosso corpo. Daqui nós temos as ordens para os membros fazerem as suas atividades. Aqui nós temos a organização dos nossos pensamentos. Aqui nós temos o desenvolvimento cognitivo. É com a cabeça que pensamos, é com a cabeça que tomamos as nossas decisões e agimos. E Cristo, quando Ele é colocado como o cabeça do corpo, nós temos aqui uma posição inquestionável de autoridade e uma posição vital para o funcionamento de todo o corpo. Se Cristo não for a cabeça, o corpo, que é a igreja, não funcionará como deve funcionar. Paulo, quando ele vai falar sobre a supremacia de Cristo e a sua preeminência aqui para os colossenses, essa era uma verdade que eles necessitavam saber. E essa ênfase é dada justamente porque os colossenses estavam enfrentando dificuldades em reconhecer a soberania de Cristo e a autoridade dele na vida da igreja. Homens se levantavam e questionavam a autoridade de Cristo. E quando então Paulo escreve, nós vemos que Cristo, ele é constituído como a cabeça orgânica da igreja. E ele é constituído também como aquele que exerce toda a autoridade. Ele é a cabeça soberana. Aquele que direciona a igreja e conduz a igreja de acordo com o que a Escritura nos ordena. Então, quando nós falamos de corpo, nós temos que pensar nestes organismos com as suas funções múltiplas e que precisam funcionar corretamente e de maneira saudável. E Cristo é quem vai nos conduzir. E aqui, quando ele usa essa ideia de que Cristo é a cabeça do corpo, ele mostra a sua soberania e ele mostra a sua inseparabilidade do corpo. Corpo nenhum funciona sem cabeça. E Cristo, como cabeça, ele está ligado ao corpo. E ele não abandona o corpo. Cristo, como Senhor da igreja, ele não abandona a sua igreja. Ele não abandona o seu povo. E nós precisamos nos lembrar disso constantemente. Porque se nós não entendermos a soberania com a inseparabilidade, nós iremos nos esquecer da esperança que Cristo nos dá. Nós iremos esquecer de como devemos funcionar como corpo. Então Cristo, como cabeça, é soberano e é inseparável, exercendo toda a autoridade sobre os seus. Mas Paulo ainda afirma que, como Senhor da igreja, Ele é o primeiro e Ele é tudo. Se nós lermos o verso de número 18, ele diz: Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Não há nada que nós possamos adicionar a Cristo para que Ele seja um Salvador melhor, mais grandioso, pois nele reside a plenitude. E aqui, plenitude era uma das palavras de mistério usada pelos místicos de Colossos. E Paulo está aqui certificando-se de que Cristo ele não estava abaixo das divindades que
os habitantes, né, os místicos de Colossos estavam usando. Mas ele apresenta Cristo como superior a tudo isso. E apresenta mostrando que ele é a primazia, ele é o primogênito entre os mortos. E ser o primogênito entre os mortos mostra exatamente o que nós estamos celebrando no dia de hoje. Cristo, ele foi o primeiro a ressuscitar. E sendo o primogênito entre os mortos, ele é capaz de nos conceder o privilégio da ressurreição. Ao ressuscitar Cristo, então, ele restaura todas as coisas. E nós temos aqui algo que nós não tínhamos antes. Nós temos com a ressurreição de Cristo e a permanência da sua ressurreição. A lembrança de que nele nós também seremos ressuscitados. Porque a força da glória de Deus atuou para trazer Cristo dos mortos, para que a nossa ressurreição pudesse ser garantida. A nossa cultura banaliza esse dia. E nós vemos isso nas celebrações, nas comemorações, nos programas apresentados, nos filmes, na televisão. Eles se esquecem que Cristo é o primogênito de entre os mortos. E se nós nos esquecermos que Cristo é o primogênito de entre os mortos, nós deixaremos de ter esperança, porque Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. O verso de número 19 diz que aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, sendo o primeiro e sendo o último. Em Apocalipse nós vemos que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E Deus, com a sua providência, inquestionavelmente, declarou esta plenitude em Cristo, para que nós possamos com reverência adorar a este mistério. Cristo ressurreto, para que possamos então ser guiados por Ele de volta à vida. Cristo como cabeça nos direciona. Cristo como a primícia e o primogênito entre os mortos mostra a sua plenitude, mostra que nada mais precisa ser acrescentado à sua obra maravilhosa. E o texto então vai nos mostrar que Ele é o reconciliador. Quando nós lemos o verso 20, ele diz: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Antes da queda, o homem e Deus tinham um relacionamento que não havia sido quebrado. Mas quando Adão pecou, ele se virou contra Deus. E a reconciliação, então, é feita por meio de Cristo Jesus no Calvário. Removendo, então, a inimizade e restaurando a harmonia entre Deus e os pecadores.
Jesus desfez da maldição do pecado. Jesus desfez e removeu esta maldição. E Ele cancelou a condenação causada pelo pecado. Quando Ele derramou o seu sangue precioso naquela cruz por nós. Cristo, o único capaz de nos reconciliar com Deus. O único capaz de trazer paz. Cristo Jesus, o reconciliador, é aquele que nos capacita por meio do seu sacrifício a termos relacionamento com o Pai. E Paulo, ele afirma e reafirma que só existe um caminho para vivermos em paz no mundo. Porque todo o mundo sofreu com a queda. E todo o mundo foi restaurado e reconciliado em Cristo. Então, Cristo, com a sua morte e a sua ressurreição, restaura todo o universo para que haja um relacionamento próprio com Deus. E só por meio dele nós podemos, então, ter este relacionamento e paz com o mundo. O caminho da cruz de Cristo e o preço que Ele pagou foi para que nós pudéssemos experimentar a reconciliação. E nós sabemos o preço disso. O preço foi sangue. O preço foi aquele que não pecou, ser pregado numa cruz, ter o seu sangue sem mácula derramado, para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ter um relacionamento reconciliado com Deus, para que nós pudéssemos viver de acordo com as Escrituras. Mas Paulo aqui, ele afirma que Cristo traz a paz por meio do seu sangue. Ele mostra que Cristo é o reconciliador. Mas para não deixar dúvida alguma a nós, ele mostra que havia sim a necessidade de reconciliação. E ele vai descrever o ser humano pós-queda. Ele já havia feito isso antes, mostrando que éramos escravos do reino das trevas, que servíamos ao pecado. E agora ele diz: e vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. Nós estávamos debaixo deste domínio e satisfazendo apenas os nossos desejos pecaminosos, vivendo totalmente longe de Deus. E nós nos esquecemos de quem nós somos. Nós vamos vivendo o nosso dia nessa cultura cheia de autoestima, autossatisfação, de autodescoberta. Que nós achamos que somos superiores, que somos bons, que não precisamos de nada, que não precisamos de reconciliação. Mas quando o texto da Escritura é observado,
nós nos deparamos com a nossa realidade, pecadores, incapazes de conseguir um relacionamento real com Deus, pecadores que não desejam um relacionamento com Deus. E continuamos, dia após dia, lutando ainda. Paulo, na sua oração, confessou esse nosso pecado público de ouvirmos o Evangelho, mas de não vivermos do Evangelho como igreja. Nós necessitamos de um reconciliador, porque nós somos incapazes de nos relacionarmos com Deus sem Cristo. Nós somos incapazes de nos relacionarmos com Deus sem o sangue derramado, sem o Cristo ressurreto, que está sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Eu preciso desse reconciliador. Você precisa desse reconciliador. Nós necessitamos de Cristo. E nós precisamos voltar os nossos olhos para Cristo. E lembrarmos que Ele nos reconciliou com o Pai. E Ele nos permitiu termos relacionamento com Deus. E Ele nos deu vida. E quando nós olhamos Paulo, ele, depois de dizer que nós necessitamos da reconciliação, de um reconciliador, ele mostra a completude da obra de Cristo. Ele mostra a sua plenitude. E no verso 22 ele diz: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Cristo Jesus na cruz, Ele diz: está consumado. A obra foi completa. E quando Ele encontra aquelas mulheres, Ele diz: vá, anuncie, eu ressuscitei. Ele saiu do túmulo, Ele vive. E isso é graça. Quando nós professamos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós lembramos e reafirmamos que a sua obra foi perfeita, que a sua reconciliação, ela não necessita de mais nada, está feita. E ele continua: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A nossa vida deve refletir a obra de Cristo e o que Ele fez por nós. E o fruto da reconciliação é a libertação da ira. Hoje pela manhã, quando estávamos falando sobre Jesus na classe de novos membros, nós lemos Apocalipse 14, verso 6. E ali, ao vermos o flagelo sendo derramado, e nós lemos no texto dizendo que aqueles que não foram reconciliados por Cristo, eles experimentarão a cólera da ira de Deus sem mistura. Cristo Jesus experimentou a ira de Deus sem mistura na cruz por nós.
para que nós não precisássemos experimentar, para que nós não precisássemos passar por ela, porque nós não suportaríamos. Apenas Cristo pode fazê-lo, e Ele então nos liberta da ira de Deus. Essa reconciliação nos traz a fé. E traz o objeto da nossa fé, que é Cristo Jesus. E nós recebemos então a capacidade de alimentarmos a esperança e permanecermos perseverantes. A perseverança, ela prova do caráter genuíno da fé, e ela é fruto da reconciliação. O texto, ele diz: se nós permanecermos na fé, alicerçados e firmes, sem nos deixarmos nos afastar desta esperança. Isso é fruto que nos é dado, nos é trazido com a maturidade, que nos é dada com o experimentar dos meios de graça. O homem, ele não pode nada, ele não pode acrescentar nada ao poder do sangue de Jesus Cristo, por nada que ele possa fazer, por nenhum dos seus esforços. Mas Deus, Ele espera de nós que exercitemos a nossa fé, que vivamos nesta esperança que é encontrada no Evangelho. É esperado de nós, cristãos, que creamos em Cristo Jesus todos os dias da nossa vida terrena e que morramos na esperança da vida eterna, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento. Cristo é o Senhor da igreja. Ele é o cabeça. Ele é o princípio e o tudo. E Ele é o nosso reconciliador. E o que nós devemos então fazer? Se nós estamos nele, se nós estamos em Cristo, se nele e por ele nos movemos e existimos, primeiro nós devemos viver debaixo da sua autoridade. Cristo tem que ser o Senhor da sua vida. Cristo tem que ser o Senhor da vida da igreja. E nós devemos nos submetermos a Ele. Nós devemos ser submissos à sua autoridade e obedientes aos seus ensinamentos. Se nós afirmamos que Ele morreu naquela cruz por nós e ressuscitou para nos dar vida, nós devemos viver a mutualidade cristã. E esta é a epístola da mutualidade, os deveres de uns para com os outros. E quando Paulo vai, no decorrer da sua epístola, discorrer sobre essa mutualidade, sobre os nossos deveres, ele coloca Cristo como sendo o fundamento.
Então, quando lemos o capítulo de número 3, nós vemos Paulo exortando os seus leitores que eles devem se submeter, se sujeitar uns aos outros. Que eles devem ser suporte e devem suportar uns aos outros. Que eles devem amar uns aos outros, que eles devem aconselhar e instruir uns aos outros. Mas nós só vivemos essa mutualidade se estivermos em Cristo. Porque só Cristo nos capacitará para isso. Só Cristo nos capacitará para amarmos. Só Cristo nos capacitará para perdoarmos, para pedirmos perdão. Porque só Cristo traz a paz. Se você ainda não professou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e vive em guerra, lembre-se que é Ele quem traz a paz. Lembre-se que é Ele quem vai te reconciliar com Deus. E é Ele quem vai te sustentar nos seus dias terrenos. E nós precisamos, então, depositar a nossa fé e a nossa esperança em Deus. Mas não só depositar, nós precisamos exercitá-la. Nós enfrentamos situações adversas. Toda semana nos nossos grupos nós oramos uns pelos outros por dificuldades, por desemprego, por doenças, por lutas. Temos orado pela Gláucia, que foi escalada permanentemente aos domingos para trabalhar. E nós oramos, clamando ao Senhor, que é o Senhor da igreja, que solucione isso que nós não podemos humanamente solucionar. Nós alimentamos a nossa fé, crendo nele, a nossa esperança, vivendo por ele e para ele, em todos os momentos. Que nós possamos, irmãos, nos lembrar que perante o trono do alto céu, nós temos um forte defensor, que foi cravado numa cruz, que derramou seu sangue precioso, para que nós pudéssemos viver. Aquele que ressuscitou, para que nós pudéssemos ressuscitar.